a Parashat Shavua, Parashat Matot Masei. O poder da palavra. Nesta Parashá é falado sobre como é importante a obrigação de cumprir o que se promete. Se uma pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento, não se deve quebrar esse voto ou esse juramento. Vamos começar hoje com um exemplo de uma história que aconteceu e que está no Taná, que foi a da mãe do profeta Shemuel, a Hannah. Ela não tinha filhos e ela prometeu que se tivesse um filho, esse filho ele iria servir no templo por toda a sua vida. Ela teve esse filho e depois ela deu esse filho para o serviço no templo e por toda a vida ele serviu no templo. A gente sabe que uma mãe que não tem um filho e que venha a conceber, o maior sonho dela seria conviver com esse filho. Só que ela fez uma promessa de dar esse filho para o serviço no templo. Então começamos a falar sobre o poder da palavra, usando desse exemplo de uma mãe que não tinha filhos, mas que ao ter um filho, deu ele para que ele fosse um servidor de Hashem no templo sagrado. E por que essa mitzvah na Parashá ela é comunicada aos líderes? Quem costuma fazer promessas e não cumprir são os líderes comunitários, os líderes políticos, infelizmente. E quanto maior for o cargo preterido, maiores são as promessas. Eles prometem que irão resolver os problemas, que irão sanar dificuldades das pessoas, mas eles sabem que não terão condição de resolver os problemas e de sanar essas dificuldades que as pessoas têm. Mas mesmo assim eles prometem. Isso é um comportamento proibido, como também terminantemente condenável. É algo que não deve ser feito. E há um grande problema a mais, que é também o exemplo que esses líderes deixam. Isso é perigoso, porque acaba criando uma cultura que é absorvida pelas pessoas, que tem como referência a liderança de prometer e não cumprir, pois as pessoas acabam seguindo o exemplo de seus líderes. Por isso, essa mitzvah ela foi dada especificamente, para os líderes. Por quê? Porque eles são referência para o povo. E se eles não estão sendo referência, deveriam ser uma referência. O Mikdash HaLevi, ele nos diz que a assinatura de Deus é a palavra Emet. A palavra Emet, que em hebraico significa verdade. Foi a palavra que Akadosh Baruch Hu, ele disse depois que terminou a criação. Bara Elokim Lasot. As últimas letras da palavra Bara Elokim Lasot é Aleph, Men e Tav, que formam a palavra Emet. Dessa forma, Hashem, ele quer que nós também sejamos como ele e que venhamos a falar a verdade. Devemos policiar as palavras que saem da nossa boca para que sempre sejam palavras que venham a transformar, pois está escrito
que tudo foi criado pela palavra. Por fim, porém não menos importante, a Paraxá ela fala sobre as tribos de Reuven, Gad e a metade da tribo de Menaché, que a priori não quiseram entrar na terra prometida e argumentaram isso diante de Moshe através de um pedido que ficassem a leste do Jordão, na região que hoje é a Jordânia e parte da Síria, porque eles possuíam muito gado e precisavam daquela região para que pudessem cuidar de seus animais. Eles cumpriram a promessa de conquistar a terra de Israel com seus irmãos e retornar somente depois que todas as tribos estivessem devidamente instaladas. Eles fizeram um juramento e cumpriram o que juraram. Mas, infelizmente, nessa busca pelo objetivo econômico, eles ficaram numa região onde seria facilitado a sua ida para o exílio. Infelizmente foram as primeiras tribos a irem para o exílio assírio, as tribos de Gad, Reuven e a metade da tribo de Menashem. Quando eu li essa parte, eu me lembrei de algo interessante também, que está no livro de Bereshit, na Parashat Vayeshev, que diz assim: e estabeleceu Yaakov na terra onde peregrinou seu pai, na terra de Canaã. E o que quer dizer esse estabeleceu Yaakov na terra de Canaã? Implica que ele teve uma residência permanente. O Midrash ele deduz que depois de um longo exílio, de todas as dificuldades que Yaakov enfrentou, ele se estabeleceu. Mas, infelizmente, esse estabelecer não trouxe algo positivo, como no caso das tribos que ficaram a leste do Jordão. E qual foi o fato ruim que aconteceu quando Yaakov se estabeleceu na terra de Canaã, quando ele fixou morada em um determinado local? Veio o rapto de Yosef e, infelizmente, todo o sofrimento que ele passou durante 22 anos até reencontrá-lo. Os judeus, na época da Idade Média, eles se instalaram na Polônia. E há uma expressão simbólica na tradição judaica que interpreta Polim como po aqui, lim como descansaremos, como permaneceremos. De que aquele lugar seria um lugar para refúgio e para estabelecimento dos judeus poloneses. Por quê? Tiveram autonomia comunitária, proteção jurídica, né, dos reis da época para não serem perseguidos e também cresceram economicamente. Infelizmente, durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial, a maioria dos campos de concentração
eles estavam na Polônia. E aproximadamente quase toda a população judaica da Polônia, que era em torno de 3 milhões, ela foi morta nos campos de concentração. Então temos aí mais um exemplo de que não é interessante esse estabelecer, porque ele traz a ideia de conforto, de tranquilidade e traz um aprendizado que a vida do judeu ele não pode ser uma vida parada, uma vida letárgica, porque isso vai trazer consequências num determinado momento. E com essa frase nós terminamos. Acaso não alcança, disse Hashem, o que é aguardado para vocês no mundo vindouro? Também quer ter uma vida sossegada neste mundo? Então, uma vida tranquila neste mundo é algo que a gente deve desconfiar, porque desde Avraham Avinu, os patriarcas e os reis de Israel, eles passaram por dificuldades e assim é a vida do judeu. Se a gente ouve alguém dizendo que está tudo bem e que não enfrenta dificuldade, é algo que a gente deve desconfiar, porque não é assim desde o nosso pai e desde o atual momento com todos os judeus em todos os lugares do mundo. Shabbat Shalom ve Kol Tov.